O sentido e o lugar do texto filosófico nas aulas de filosofia do ensino médio, por Geraldo Baldwin Horn e Rui Valese. A introdução e o texto filosófico no ensino de filosofia. Bora lá? Depois de alguns anos de luta pela inclusão da filosofia como disciplina obrigatória nos currículos escolares, o avanço histórico ocorre com sua aprovação nas 3 séries do ensino médio, bem como nos 4 anos dos cursos profissionalizantes em todo o território nacional. Em junho de 2008, o Congresso Nacional aprovou a lei que altera o artigo 36 da LB, a Lei 9.394 de 96, tornando a filosofia e a sociologia disciplinas obrigatórias do currículo do ensino médio, que está em vias de ser extinta já, né? Sem sombra de dúvida, foi uma vitória marcada pela participação de boa parte da sociedade civil organizada e principalmente estudantes e professores de filosofia. O desafio a ser enfrentado agora é de outra natureza. Como tornar legítima a presença da filosofia não apenas como mais uma disciplina curricular ao lado das outras, mas como um saber que pretende contribuir com a formação dos adolescentes e dos jovens que frequentam os bancos escolares. O principal objetivo desse artigo é mostrar qual é o sentido e lugar que o texto clássico de filosofia ocupa numa sala de aula de filosofia no ensino médio. Toma-se como referência a experiência dos últimos anos em curso nas escolas públicas paranaenses. As reflexões são realizadas a partir da análise e triangulação de 3 campos empíricos, a saber, a proposta curricular do curso de filosofia da Universidade Federal do Paraná, o texto das diretrizes curriculares de filosofia e o livro didático público. O modo como o texto pode ser tratado nas aulas de filosofia está intrinsecamente ligado à problemática mais ampla acerca do processo de transposição didática. Isto é, tem a ver com aquilo que o professor considera ou não como elemento necessário para ensinar a filosofia. Se o professor compreende do ponto de vista do ensino a filosofia, como um saber que tem uma terminologia própria que caracteriza como a área do conhecimento. A pesquisa realizada com 228 professores de filosofia da rede pública de ensino do Paraná mostra a importância que o texto ocupa nas aulas de filosofia, segundo Horn em 2002. Quando interrogado sobre a forma como os alunos participam das aulas, observou-se que a leitura de texto em sala como estratégia para as discussões e debates ocupa o lugar central, ou seja, 83,3% dos professores indicam-na como meio de participação dos alunos. O uso de uma linguagem mais próxima possível daquela utilizada pelo jovem permite pensar critérios para interpretação, escolha e decisão à luz de um pensar universalizante próprio da filosofia. Significa que filosofar com o cotidiano do aluno a partir da música, dos jornais, das poesias, enfim. Com o universo cultural do jovem não significa abandonar ou perder de vista o texto filosófico, acadêmico, mas, ao contrário, por essa estratégia, introduzi-lo conscientemente como referência para a reflexão filosófica. Não é preciso necessariamente partir do texto filosófico, mas é preciso, de um jeito ou de outro, chegar a ele, segundo Horn, em 2002, né? Considerando essa problemática, pretende-se comentar em relação a 3 aspectos centrais. Primeiro, em defesa do uso apropriado e cuidadoso do texto filosófico, de modo que cumpra sua função mediadora na reflexão teórica. Segundo, B, a favor de alguns cuidados na escolha do texto, tais como adequação ao conteúdo que se estiver estudando, o grau de dificuldade que o mesmo apresenta, o tempo despendido para sua leitura, interpretação e síntese. Defesa de algumas orientações sobre a necessidade de uso do texto filosófico como tecnologia central, mas não única das aulas de filosofia, é a ser, mostrar que a leitura, a análise e a interpretação do texto filosófico são elementos imprescindíveis, tanto para o ensinar a filosofia quanto para o aprender a filosofar, e não um fim em si mesmo. Pode-se considerar o entendimento comum presente nos currículos dos cursos de licenciatura em filosofia a tese por uma mediação praxeológica do saber filosófico no ensino médio, análise e proposição a partir da experiência paranaense de Geraldo Baldwin Horn, de 2002, apresenta um panorama sobre os cursos de licenciatura em filosofia no Paraná reconhecidos e credenciados pelo MEC, entre eles o curso de filosofia da Universidade Federal do Paraná. O fato de se formar um professor que, além de possuir ampla compreensão da filosofia entre as competências exigidas, consiga desenvolver bem com seus alunos a análise, a interpretação e comentário de textos filosóficos clássicos, decorrendo daí o domínio e a compreensão de conceitos produzidos no âmbito do Estatuto da Filosofia desde o seu surgimento como saber. Tanto as bibliografias previstas como as ementas das disciplinas contemplam o trabalho com autores e textos clássicos referentes às temáticas filosóficas, bem como o trabalho de apoio com textos de comentadores relevantes. No caso da Universidade Federal do Paraná, a oferta no currículo de ao menos 2 matérias obrigatórias cuja ênfase é a leitura e a análise de textos filosóficos.
Pode-se dizer com certa segurança que se tornou lugar comum nos círculos acadêmicos e nos debates sobre o ensino da filosofia a defesa do uso do texto filosófico nas aulas de filosofia do ensino médio. O que certamente não constitui unanimidade é o modo como essa apropriação deve ser realizada, seja do ponto de vista dos critérios para a seleção dos textos, seja do modo como os mesmos devem ser tratados do ponto de vista da transposição didática. Para compreender essa questão, buscou-se inicialmente diagnosticar os espaços e lugares em que essa problemática se inscreve institucionalmente e se expressa como prática social de referência tanto para a formação inicial quanto para a formação continuada dos professores. Para tanto, fez-se necessário estabelecer um nexo entre esses campos de formação e orientação da prática pedagógica do professor. Tomou-se como campo empírico para análise do curso de bacharelado e licenciatura em filosofia da Universidade Federal do Paraná as diretrizes curriculares atuais de 2009, atuais não, 11 anos já, e o livro didático público de filosofia produzido no âmbito da política da Secretaria da Educação do Estado do Paraná. E sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.